seu Léo! Eu sou a Bianca. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Débora. E a gente vai fazer um pod cozinhando, fazendo cookies. Enquanto a gente Cozinha e fala, na verdade. Enquanto que a gente fala sobre o Mendel. Pô, Lista, fala o dia que ele nasceu. O dia que? O dia que ele nasceu. Bom, então ele nasceu em 22 de julho. De julho? Meu Deus, no dia do aniversário da minha mãe. Sem brincadeira. Sério? Sério? De 1880. Não, mas aí... De 1822. Minha mãe nasceu em 1800, mas 22 de julho. A gente explicou pra ele o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cookies. Um de limão. Eu acho que a gente vai ter que levar pra ele. Um de limão e um de normal. Normal, que aí a gente vai botar os M&M's Colorida. pra representar as ervilhas. A gente vai... Eles estão com as mãos muito bem lavadas. Uau! A gente vai falar da receita quando eu falo do Mendel, né? É. Tá, então ele nasceu lá em 1822. 1822, Dia 22 de julho, aniversário da minha mãe. E ele nasceu em uma família muito Não quer aparecer aqui, não. Pobre, agrícola. No meio rural. Ah, e onde ele nasceu? Ah, sim, ele nasceu Fala pra Ele gente. nasceu em uma família muito pobre e era numa área agrícola, então isso ajudou muito a influenciar ele a gostar de natureza e de trabalhar com essas coisas naturais. Por isso que ele nasceu numa área muito... Lembrando, o onde que eu queria dizer é que ele nasceu na Moravia Alsávia, que antes, naquela época, era a República Tcheca, mas atualmente é a Áustria. Então, peraí. O primeiro passo da Oi. nossa receita... Calma aí, vamos explicar pra ele, ó. O primeiro passo da nossa receita é numa tigela misturar farinha, fermento, bicarbonato e sal. Farinha é 1 xícara e 3 partes. Essa tigela aqui que eu vou derrubar tudo. Mesmo ele sendo muito pobre, ele convenceu os pais dele aos 11 anos de idade de mandar ele pra escola. E aí, depois que ele completou o... Como é que é o nome? O ensino básico, ele foi estudar filosofia na Universidade de Olomouc, na República Tcheca. Onde ele se apaixonou pelas áreas de física e matemática. Isso é muito importante, porque ele não pensou na biologia de primeira, ele gostava de física e matemática. Só que... Os pais dele não podiam manter ele estudando fora, né? E isso, os pais dele não podiam manter Porque ele era fora. pobretão. Coitado. Porque eles eram agricultores, né? E também não dá pra ficar bancando Aí ele teve filho que lá. voltar pra casa e trabalhar. Virou proletário, teve que trabalhar. E trabalhava como? Dando tutoria para outros estudantes. Ele virou Ele ser inteligente. E aí ele gostou muito de dar tutoria para esses estudantes. Então, só que era obrigado todo mundo, tipo, por mais que ele era um bom professor, ele era obrigado a ele fazer uma prova. Ele tinha que passar nessa prova para poder lecionar oficialmente, assim. E ele foi lá e não passou nessa prova. Teve algum professor que ajudou ele? Quem foi o professor? Teve algum professor? Eu lembro que tinha algum professor que ajudou ele. Eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, é muito importante. Nessa época ele também estava sofrendo por uma depressão muito severa, que contribuiu para ele demorar a fazer. É porque ele ficou em depressão porque ele teve que voltar a trabalhar, né? Bem assim, também entraria em depressão. É, ele tava na vida boa Tá lá procurando só o quê, amor? bicarbonato de soja. Não. Tá, eu acho. É obrigada a ter mensagem? É uma Era bom. ponta de colher. Deixa quieto, então. Não vou dizer não. Se der errado, já sabemos de quem foi a culpa. Depois que ele sofreu a depressão, Depressão. ele ficou muito pressionado a cuidar das coisas da família, porque ele era filho único, né, de uma família muito pobre, e o pai dele começou a adoecer, ficar doente, e aí não tinha ninguém que cuidasse dos negócios da família, então ele foi meio que obrigado a voltar pra casa pra cuidar dessas coisas. Segura a peneira, Paulista. Ai, Pitadinha de sal. pra que precisa peneirar o sal? Pra ficar fino. Se o Mendel tivesse um cachorro, acho que ele não entraria em depressão. Ai, que lindo! Ai, que linda! Eu tomei banho hoje. Eu tô ansiosa, seu Léo, olha que linda que eu sou. Eu achei uma frase que eu achei muito legal, então eu vou falar aqui. Não tem. Não vou estar tendo ovo? Ai, que legal! Seu Léo lascou, acabou o ovo. A frase que eu achei legal é: entre a cruz e a espada, ele literalmente escolheu a cruz e lá no lugar religioso, assim, eles aceitavam as pessoas, quer dizer, eles normalmente aceitavam a galera que ia estudar lá muito desde novinho. Então, como ele era velho lá, ele tinha 21 anos, ele foi aceito lá muito velho. Então, Ai, velho. Desculpa, né, velho? na época barbudo. dele, ele morria com 40 anos, Na minha beira filha, da tá achando morte, que ó, meu filho. Ele escolheu virar monge. O nome do
lugar é na Ordem de Santo Agostinho, onde ele recebeu o nome de Gregor. Que ele apenas nasceu John Mendel, né? Lá no... Johann Mendel. Johann, desculpa. E lá na Ordem ele recebeu o nome de Gregor. Tem um motivo porque ele recebeu um novo nome. Que é quando você vira santo, você nasce A alma limpa? Verdade. Ah, que lindeza. O seu Léo, muito provavelmente durante a receita você vai escutar Paulista ao invés de Ana Carolina, porque ninguém me chama de Ana Carolina, tá bom? Eu nasci de novo quando vim pra Brusque. Então, seu Léo, como é lógico de se pensar, porque ele era um monge, ele se levou muito a sério, né, a castidade dele, e ele nunca se casou, nem teve filhos, nem nada. Ou seja, Ao contrário do que a nossa amiga Bianca pensava, que ela precisou esposa de João Mendel, e achou outro Mendel. e que tinha 6 filhos o outro Mendel, tá? Não, o outro Mendel tinha 6 irmãos. 5 irmãos nessa 5 irmãos, ele sabe disso, eu falei pra ele na regência. Ó, precisa de batedeira, Bianca, mas vamos fazer a raça? Vamos fazer a raça, vai. Porque Depois de alguns anos, eu ia dizer chefe, mas não é chefe, né? Mas ele, tipo assim, O diretor. é o abade. Abade é o quê? Abade é, tipo, a maior... cara, eu esqueço as palavras quando eu vou falar. Ele é a maior entidade que pode ter ali no monastério. Se chama abade. E tinha um abade naturalista que era chamado de Francílio, né? Oi? Ela parece um Minion roxo, só que branco. Ai, não briga comigo. Voltando. O Nep, ele foi um cara muito importante para o desenvolvimento do Mendel, principalmente na questão das bebidas, porque foi ele que enviou o Mendel para uma universidade para ele poder estudar melhor isso, porque ele começou a se interessar, né? Então, Aquele bote. tu vai pegar isso aqui pelo meio. Discussões, discórdia, muito o Nep enviou o Mendel para uma universidade de Viena, foi lá que ele ensinou os estudos dele. Tinha esquecido o nome do lugar, desculpa. Viena é onde? Ah, Itália. Sei lá. Não sou. A prova do Tiano comeu meus dedos. Eu falei sobre isso na regência também. cara, eu olho pro meu celular e tá cheio de farinha. Foi lá na Universidade de Viena que ele estudou mais física e foi lá que ele tentou obter os títulos dele de professor. Aí foi lá que ele não conseguiu passar. E o que? Já tava em depressão, piorou mais ainda, coitado. Não, o cara ficar anos da vida dele contando a vida tem que ser no mínimo esquizofrênico. Maluco, coitado. Foi aí nessa universidade, depois de estudar física, que ele começou a ter discussões sobre biologia e ele começou a se interessar por isso. Ô, seu Léo, eu acho que não vai dar o tanto de açúcar que a gente tem aqui. Não vai rolar. Vai ficar bem amargo o nosso cookie. Como ele não passou pro teste obrigatório de ser professor, ele aproveitou uma bolsa de 2 anos de estudo que ele tinha nessa universidade e ele começou a... Quer dizer, aí ele começou a focar pra estudar biologia, né? Foi o que deixou ele famoso, graças a Deus. Que deixou famoso anos depois da É, né? Porque coitado. Pois é. ele foi Morreu julgado. igual um inútil. Mandou uma mensagem. Ah, tá. Mandou um SMS lá pro Darwin e Darwin nem leu a carta dele. Coitado, não vou julgar. Ah, tem um louco que conta ervilha Yeah. no carta. O Nep Ô, eu não ia dar crédito pra ele também, maluco que conta ervilha. Tadinho do Mendel. Vou dar pra vocês um negócio. Com o açúcar que a gente colocou era pra ter formado uma farofa. Muito mais manteiga do que devia. Léo, olha a carinha da Mayla aqui do ladinho. Ela me encarando a comida, tadinha. Olha. Pô, o Nep ele valorizou muito, hein, o Mendel. O louco quem? O Nep lá. Sim, ele valorizou pra caramba. Pois é, pra ficar bancando. Ele que construiu a... Qual o nome? A estufa pra ele fazer as ervilhinhas. Falaram que ele não teve reconhecimento, o Nep... Eu desconfio que o Nep era apaixonado por ele. Lá na universidade, ele continuou estudando matemática e física, mas ele começou a se interessar pela biologia, né? E aí lá ele ficou sob a orientação do Franz Unger, que era um Era o grande... que fez o microscópio pra ele Isso. ver as coisinhas lá. Oh, que querido. Ele fez os microscópios. Ele teve até que grande valorização, tá? Desse cara aí, ó. Não. É. Mas hoje ele é ensinado das escolas, então. Tá, ele era um grande entusiasta do estudo da teoria celular. E olha só que da puta, ele era adepto da visão darwiniana da evolução. Cara que não abriu a cartinha do Mendel. E aí quando ele voltou da universidade, o Nep foi lá com uma Paulista e construiu a estufa. Uma estufa, uma coisa muito pequena. Era uma estufa, uma
coisa super simples. E foi nessa estufa que ele plantou mais de 1000 da ervilha e criou a sua teoria, né, Débora? Quer explicar um pouco a teoria de Darwin? Explicar a teoria? Ai, eu adoro a teoria de Darwin, gente. Darwin? De Darwin não, perdão. Mendel. Não sabe nem o nome, Pensando em mas Darwin. tá como. Ele estava muito desconcertado, porque como ele vinha de uma família de agricultores, ele sempre via cruzamentos de animais e tudo mais. E naquela época as ovelhas que eram brancas, elas eram mais valorizadas que as ovelhas que eram pretas. Não sabemos se alguma coisa a ver com racismo, alguma coisa assim, mas as ovelhas pretas ninguém queria. E lá na fazenda dos pais dele, eles tinham muitas ovelhas brancas. Aí ele via que cruzava ovelha branca com ovelha branca. Ficava cruzando um monte de ovelha branca, aí nasceu ovelha branca, e uma hora nasceu uma preta. E ele ficava, tá, mas alguma ovelha aí pulou a cerca, Nossa, foi lá eu no pensei vizinho. nisso. Sério? Nesse exato momento, eu não fiz Foi lá no piada. vizinho, pegou uma ovelha preta, lá ninguém teve, porque não tinha ovelha preta perto e brotou uma ovelha preta lá do nada. Aí por isso que ele começou a desconfiar do negócio de metade, que metade das características eram da mãe e metade do pai. Então, tipo assim, se casasse uma ovelha preta com uma branca, ia nascer uma ovelha cinza. Ele começou a desacreditar nisso, porque duas pretas nasciam. Era a lei duas da brancas. média, né? Que eles... Isso, lei da média. Duas brancas, nasceu uma preta. Como assim? Não faz sentido. Aí ele começou a testar isso com ervilhas. Ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Também tinha aquele negócio de rugose lisa, mas como a gente não tem MM rugose e MM lisa, a gente vai fazer o MM de cores. Ele pegou uma raça de 100% verdes e uma raça de 100% amarelas. Purinha, 100%. Não tinha, era 100% amarelo, só amarelo, e pegou ela, cruzou com uma verdinha. Cruzou. Nasceu tudo amarelinho. Tudo amarelinho. Sumiu as verdes. Desapareceu. Aí ele ficou, mas isso aí não faz sentido, porque se eu cruzei uma amarela com uma verde, era pra nascer uma amarela esverdeada, alguma coisa assim. Não, nasceu tudo amarelo. Aí tá, ele pegou duas amarelas daquela ninhadinha, cruzou. O que aconteceu? Nasceram 3 amarelas e uma verde. Sendo que dessas 3 amarelas, uma era amarela de raça pura, 2 não eram e outra nasceu verde. Aí ele ficou, mas como assim? Como é que isso aconteceu? Aí ele criou a regra do 3 para 1, né? Que a cada 3 gerações de uma ervilha mista, né? Uma ervilha, como é que é? Heterogênea? Não sabemos. Heterogênese. Isso. Uma ervilha que tinha tanto características verdes e amarelas juntas, nascia em uma proporção de 3 para 1. E aí nisso ele foi criando as leis de Mendel. Que tipo assim, cruzando duas puras, tem uma característica que some e fica meio que intrínseca dentro do DNA da ervilha, que só vai voltar a aparecer caso ela veja de novo, ou seja, as características recessivas e as dominantes. As dominantes só precisam de uma aparição dela pra ela dominar tudo, e a recessiva precisa ter só recessiva pra aparecer. Ele descobriu isso criando ervilhas. E é importante falar aqui, ele fazia os experimentos dele, ele começou na verdade a fazer os estudos dele com abelhas e camundongos, ele fazia com animais, literalmente animais, ele cruzava animais para descobrir como é que isso acontecia, só que a faculdade ela achava isso um negócio muito imoral, então disse pra ele parar de fazer, e aí ele começou a fazer o quê? Com planta, só que a faculdade também achava isso muito paia, porque a faculdade não acreditava que as plantas faziam sexo, então eles achavam que isso não ia dar certo. Não deve ser batido em excesso, não vai desenvolver o glúten, assim já tá bom. Paulista meia hora aqui, Não desenvolve glúten, não, Bess. Os estudos de Mendel, apesar de eles terem tido um mínimo de espaço, como por exemplo ali o neve, que incentivou ele, essas coisas, ele não foi reconhecido. De jeito nenhum. Como eu falei, até Darwin recusou os negócios. Tipo, eles só começaram a analisar que, opa, o que esse cara ali falou fez sentido. Tipo, Depois que ele morreu, na verdade. Anos depois que ele morreu. Em 4 de janeiro De 1884. Uau! Foi ignorado por 35 anos. Ninguém deu atenção para os estudos dele, até que em 1900, acabou ali, não tem bolinha não, em 1900, 3 cientistas que nem sequer se conheciam, sendo eles o alemão Karl Kohns, o austríaco Erich Chesmart e o holandês Hugo de Vries. Eles fizeram experimentos com resultados similares ao de Mendel e aí eles começaram a perceber esse cara tá muito além da mim por frente.
E no estudo dele, ele não falava, tipo, cromossomos. Ele falava que eram, como é que era? Variáveis. Ele falava, tipo, fatores, isso aí, fatores. E hoje em dia esses fatores é o DNA e os cromossomos, que depois o estudo dele foi... Só depois disso que eles conseguiram perceber que o que ele estava falando deveria ser reconhecido. Ainda ele gostava tanto de clima e essas coisas que ele foi fundador da Associação de Meteorologia Austríaca. Muito foda, né? Ele foi membro da Real e Imperial Sociedade da Morávia e Silésia para melhor agricultura. Que legal! Esse negócio que ele fez com as abelhas, mudou muito mais com abelhas ele fez, né? Então ele desenvolveu bastante habilidade de agricultor também. Foi toda a massa aí? Não. Tá quente? Quer falar da morte de Mengele? Morreu. Uau! Então, Soléu, ele morreu em 1884. Não tem muitos fatos falando sobre o motivo da morte dele, mas desconfia-se que ele morreu de problemas nos rins, que é uma doença chamada nefrite, que é porque ele tinha uma inflamação nos rins que não conseguia filtrar nem os líquidos que não são bem-vindos e os líquidos em excesso. Aí, é basicamente isso, né, a morte dele. Sim. É isso, Léo. Quando tiver pronta a receita, a gente volta. Enquanto isso, eu fico com o nosso time-lapse fazendo. Irmã, já tá queimando muito. Meu Deus do céu! Tá preto, cancela, desliga. Cancela. Vamos ter fé que no de limão vai dar certo. Cara, acho que o problema é a minha casa. Que eu tô de cozinha criada. Pra quem não sabe, Tem que mostrar, velho. Não, Bia, eu quero só tirar e mostrar na câmera. Amiga, eu quero mostrar a fumaça saindo do coisa disso aqui. Deixa eu botar ela de volta. Ai, que delícia! Que ficou... Comprei. Ai, gente, o de cima não queimou. Eu também não assou. Vamos botar Vamos mais deixar tempo. mais um tempinho, Elis. Calma, deixa eu mostrar isso. Olha que delícia, seu Léo. Ó, pega aqui, ó, crocância. Gente, e agora? Queimamos tudo. Mas nota se queimar o cu que eu tenho ainda fé nessa daqui, hein? A de limão, esse aí vai dar certo. Dá um prato aí pra gente. Voltar. Um verde bem bonitinho. É corante preto, seu Léo. Parada, vou listar. Oi,
seu Léo. A Paulista Ana Carolina nos abandonou e a Bianca tá tomando banho, então eu vou te mostrar como é que ficou nossos cookies, tá? Os cookies da ervilha amarela ficaram um desastre, sobrou literalmente 2. Tinha 4, mas a gente foi comendo, né? Mas não problema porque a gente assou nessa coisa aqui, nessa assadeira preta, e aí queimou tudo. Mas enfim, jogamos tudo fora. E os verdes ficaram uma delícia, eles são de limão, ó. Esses aqui saíram uns cookies meio quadrados, mas não tem problema. E esse aqui que por enquanto tá um grande cookie, mas a gente vai cortar depois. Ficou muito bom, deu muito certo. E com isso a gente conseguiu aprender que o verde, que é a característica recessiva, não só porque é recessiva, que tem mais, porque o amarelo, que é dominante, tem 2. E o recessiva tem vários. É isso, muito obrigada por escutar o nosso pod vídeo.